Tranquilo, pessoal? Vamos lá. Hoje nós vamos começar a falar da estática dos fluidos. Bora lá então. Bom, primeiro, o que é um fluido? O fluido, senhores, é uma substância que ela escoa, tá? O que é escoar? A definição técnica, né, de escoamento é quando um corpo ele não resiste a tensões de cisalhamento. Que é isso, professor? Tensão de cisalhamento? Bom, olha só. Imagine que você tem aqui um corpo sólido aqui, tá bom? Se você aplicar uma força nessa parte aqui desse corpo, imagine que a parte inferior dele aqui está presa, está numa superfície. E aí você aplica uma força aqui na parte superior desse corpo, né? Toda essa camada aqui desse corpo, é claro que como a parte inferior dele está presa, né, na superfície, ela tende a deslocar como se fosse uma gaveta, né? Esse corpo ele tende a gente fala cisalhar, né? Ele tende essa parte superior tende a deslizar sobre o restante do corpo, né? Mas como esse corpo ele é um sólido, ele vai resistir a essa tensão. Ele não vai deslocar essa camada superior sobre a de baixo, certo? E isso não acontece com os fluidos. Por exemplo, se você pegar um copo, você nem precisa aplicar essa força, né, em fluido para ele escoar. Por exemplo, se você pegar um copo e encher esse copo com água, gira, vai lá e enche completamente esse copo com água. Se você girar esse copo, né, o que vai acontecer? A água vai escoar do copo, né? Por que ele vai escoar? Essa camada de cima aqui do copo, né, ela vai deslizar sobre a camada de baixo, certo? Igual na situação anterior, aqui nem foi necessário se aplicar essa força, só de você entortar esse copo aí, cara, desnivelar ele, a camada de cima ela vai escoar sobre a de baixo, né? Isso porque as interações intermoleculares são forças entre, né, as moléculas, no caso dos líquidos, dos gases, as forças são pequenas, são fracas essa força, né? E aí ela não consegue sustentar uma camada de cima sobre a de baixo. Né? O fato de você inclinar, ela já vai deslizar ali, ela vai começar a escoar, ok? Então os fluidos, eles não resistem a essas tensões de cisalhamento, eles escoam. Daí a gente pode, de maneira geral, colocar os líquidos e os gases como fluidos, ok? Apesar de que temos sólidos também que têm um comportamento de fluidos. Por exemplo, o vidro ele escoa, né? O vidro ele consegue escoar, só que demora muito tempo para você observar. Mas se você visitar as igrejas antigas, a vidraça da igreja, ela embaixo ela é mais grossa do que em cima. Isso porque o vidro está escoando. O asfalto também ele consegue escoar. Um dos lugares onde as carretas ficam passando com frequência, né, você pode ver que o asfalto ele começa a sofrer essa deformação, né, devido a esse esforço contínuo ali, ele vai escoando também, tá? Então tem sólidos que conseguem escoar, beleza? Um efeito interessante que observamos que acontece aqui nos fluidos, né, é o efeito da capilaridade. Olha só que legal. Você deve ter percebido, né, quando você molha, por exemplo, a barra da calça, depois de um certo tempo a água vai subindo, né, através dos capilares, né, formados pelas fibras aí do tecido, né? Com o canudo também a gente observa isso, quando a gente mergulha o canudo num líquido, né, você pode perceber que dentro do canudo a água fica num nível maior do que no restante por lado de fora do canudo, né? Por que isso acontece? Vamos analisar? Imagina você tem aqui um copo, tá? Tá aqui o meu copo, e aí você coloca a água no copo até aqui, beleza? Aqui é a superfície da água.
Então vamos tirar esses risquinhos aqui para aparecer. E você mergulha nesse copo um canudo. Vou colocar aqui um canudinho. O canudinho ele é bem fininho, né? Bem estreito. Vou dar um zoom aqui para a gente enxergar o que vai acontecer. Olha só que legal. Senhores, as moléculas, elas sofrem interações, né, entre elas. São forças elétricas, né? Vocês vão estudar isso na química. Forças de Van der Waals, de polo induzido, né? No caso da água, a gente tem aí as interações chamadas pontos de hidrogênio, que é a mais forte, né, que existe. E aí, essas interações intermoleculares, elas também acontecem com as moléculas da superfície do recipiente. Então, uma molécula que está aqui, por exemplo, em contato com a parede do canudo, ela sofre uma força de atração com as moléculas do canudo, né? E aí você tem uma briga, então. Você vai ter uma força das demais moléculas com as moléculas do canudo. E às vezes a força de essas interações com a parede do canudo se torna maior do que as interações moleculares das moléculas de água, né? E aí a molécula de água, ela simplesmente ela vai ser atraída pelas paredes do canudo. Então a gente vai observar, deixa eu apagar aqui, a gente observa que dentro do canudo forma-se como se fosse uma parábola aqui, né? Ou seja, a água ela sobe um pouquinho dentro do canudo mesmo sem você criar diferença de pressão com a boca, né? E se o canudo for muito estreito, quanto mais estreito ele for, menor vai ser o peso aqui dessa água, né? Porque o volume vai ser menor, que vai subir pela parede, né? E se você vai estreitando, chega uma hora que essas moléculas de água, elas espontaneamente elas vão subindo pela parede do canudo, né? Devido a essas forças elétricas aí com as moléculas da parede que constitui a parede do canudo, né? Então a gente tem uma briga aqui entre as forças de coesão entre as moléculas de água e a força de adesão, que são forças elétricas das moléculas com a superfície, né? Quando a força de coesão é maior do que a de adesão, a gente fala que o líquido não molha a superfície, né? Igual quando a gente tenta lavar couve. Vocês já tentaram lavar couve, senhores? Isso é sensacional, né? A gente não consegue lavar couve, porque a água ela fica em cima da couve. Imagina, isso aqui é uma gota d'água, tá? Mas ela não molha a couve, né? Sensacional. A água escorre ali e a couve fica seca, né? Isso porque a força de coesão é maior do que de adesão com a parede da couve, né? E quando a água ela molha a superfície, ela fica assim, ó. Ela vai aderir ali à parede da superfície, entende? Isso porque a força de adesão ela se tornou maior do que a de coesão. Então vamos lá, hoje nós vamos começar a estudar as propriedades aí dos fluidos, né? Os fenômenos aí relacionados com os fluidos, beleza? Então, para a gente começar, vamos falar aqui, primeira grandeza física que vamos analisar é a densidade, ok? Apesar de que densidade, né, vocês já estudaram lá na química, né? E aqui na física é comum a gente representar a densidade por uma letra grega, tá? Essa letra aqui, ela se chama Rho. É o Rho minúsculo, olha só, é como se fosse um P só com uma perninha bem torta, entendeu? A densidade, como vocês viram lá na química, né? É a razão, ela é definida como a razão da massa pelo volume. Você pega a massa do corpo, divide pelo volume dele, você tem a densidade desse corpo, né? Logo, a unidade de densidade do sistema internacional vai ser quilograma por metro cúbico, né? Isso no sistema internacional, né? A gente tem também o grama por centímetro cúbico, né? 1 quilograma por metro cúbico, 1000 é igual a 1000 gramas por centímetro cúbico, beleza? Próxima grandeza física que vamos estudar é a pressão. Vamos lá. Vamos representar a pressão por
P maiúsculo, ok? Pressão, senhores, essa grandeza física, ela é escalar, né? Ela não tem direção e sentido, tá? Apenas um módulo, e ela é definida, a pressão ela é definida como sendo a força sobre área, tá? É a força, é a componente da força que é perpendicular à superfície, distribuída em uma certa área, ok? Logo, a unidade do Sistema Internacional de Pressão tem que ser uma unidade de força, que é o Newton, dividido por unidade de área do Sistema Internacional, que é o metro quadrado, Newton por metro quadrado, né? Essa razão aqui, Newton por metro quadrado, a gente chama de Pascal, em homenagem a Blaise Pascal, tá? Tem até a piadinha, né? Diz que os físicos estavam brincando de esconde-esconde. Tava Newton, Einstein, Galileu, Pascal, todo mundo brincando de esconde-esconde. E aí, Einstein estava contando, né? Galera escondendo e tal. E aí, quando Einstein ele parou de contar, né? Newton ele estava desesperado, não tinha lugar para esconder, os lugares estavam todos ocupados. E aí, quando Einstein, né? Ele vai virar, que ele acabou de contar, o Newton ele pega um pincel, faz um quadrado no chão e fica lá em pé. Aí Einstein olha para Newton e fala, Newton, tá lá Newton. Aí Newton olha para Einstein e fala, não, eu não sou o Newton, eu sou o Pascal. Sensacional essa piadinha, né? Muito bom, professor. Agora olha só, vamos relacionar aqui essa equação, essa definição de pressão aqui, força sobre área, com algumas situações do dia a dia. Por exemplo, aqui você verifica na expressão que se você aumenta a área, o que acontece com a pressão? Ela reduz, certo? É inversamente proporcional à pressão com a área. Se você reduz, deixa eu voltar aqui meu quadradinho, se você reduz a área, o que acontece com a pressão? Ela aumenta, né? Então, por exemplo, coisas do dia a dia aqui da relação área e pressão. Quando você pretende caminhar sobre a neve fofa, né, o que você faz? Você prende uma área maior no seu pé, por exemplo, uma raquete. A ideia de aumentar a área é reduzir a pressão que o seu pé faz sobre a superfície e assim o seu pé não vai mais afundar na neve, né? Quer ver um outro exemplo? Nas edificações, né? Os pilares de uma residência, por exemplo, de um prédio, né? Os pilares eles ficam em cima de uma parte de concreto que a gente chama de sapata. A ideia da sapata é que o pilar ele tem uma área da seção transversal não muito grande, né? Tá aqui um pilar, por exemplo, que sustenta um enorme peso. No solo, imagina que aqui está o solo, né? Para ele não afundar no solo, o que é feito? Coloca embaixo do pilar uma sapata, ok? É um bloco de concreto com uma área muito grande. A ideia é aumentar a área para reduzir a pressão, é distribuir essa enorme força numa área maior e assim não perfurar o solo, ok? É também a mesma função os dormentes dos trilhos, né? Os trilhos eles são colocados em cima de dormentes. A ideia do dormente é aumentar a área para reduzir a pressão e o trilho não perfurar o solo, tá? Então a gente consegue verificar um monte de exemplos aí como esse daqui, né? O contrário às vezes também é importante, né? Você reduzir a área para aumentar a pressão. Por exemplo, quando uma faca ela está seca, né? Essa faca, o que você faz? Você vai amolar essa faca, né? Você afia a faca. A ideia é reduzir a área de contato para aumentar a pressão e assim conseguir perfurar uma superfície, né? O prego também, ele tem uma área muito pequena para conseguir perfurar a superfície, porque ele vai fazer uma pressão muito grande, né? Já que falamos de prego, tem também a cama de prego, né? Faz ali uma cama cheia de prego e deita lá em cima e acha que está fazendo mágica, né? Bom, a ideia é que se você coloca um monte de pregos, a área de contato é grande e a pressão é pequena, não consegue perfurar, né? O seu peso vai ser distribuído em uma área grande, né?
você pegar um balão e pressionar ele contra uma cama de pregos, esse balão ele não vai estourar, né? Porque a pressão ela é pequena, certo? Outro exemplo super interessante é que o gelo ele funde a 0 graus Celsius, né? A gente sabe disso, a 1 atm. Mas quando você aumenta a pressão sobre o gelo, a temperatura de fusão dele cai, né? Ele vai passar a derreter a -1, -2, -3 graus Celsius, né? Então imagina que você tem uma pista de gelo, né? Uma superfície de gelo ali que está, sei lá, a -4 graus Celsius, né? E aí o patins, por ele ter uma lâmina muito estreita, né? A área de contato é muito pequena, a pressão que ele exerce sobre o gelo é muito grande e acaba que cria-se uma película de água debaixo dessa lâmina, né? Porque o gelo que está embaixo dela vai derreter, porque a pressão é muito grande, né? E o legal é que logo depois que a lâmina ela se movimenta, né? Aquele filete de água ali que tinha, ele volta a ser gelo, né? Porque a pressão normaliza, né? A gente observa isso também quando você tenta cortar o gelo. Se você pegar um arame e contornar um bloco de gelo e ir apertando esse arame, o que vai acontecendo? Ele vai cortando o bloco de gelo, né? Ele vai derretendo, porque a pressão ela é grande e aí a temperatura de fusão cai, então ele vai derretendo ali na região do arame, né? Se você pegar uma faca e bater rapidamente no gelo, a faca ela perfura o gelo, porque ele vai derreter, porque a pressão é muito grande, ok? Outro exemplo, a gente também observa essa relação da pressão com a área da agricultura. Um trator, ele quando vai arar a terra, né, para aumentar a quantidade de gases no interior da terra, ele acaba compactando a terra também, né, porque ele tem um peso muito grande, né, e isso é prejudicial para a agricultura. Uma forma de reduzir essa compactação do solo é aumentando a área de contato do pneu do trator com o solo, né? Quando você aumenta a área, a pressão vai reduzir. Então você vai distribuir o peso do trator, que é grande, numa área bem maior, ok? Então a gente pode citar inúmeros exemplos aí do dia a dia da relação da pressão com a área, beleza, galera? Então foi isso, pessoal. Na nossa próxima aula nós vamos falar da pressão atmosférica, tá bom? Um beijão para vocês, valeu e até a próxima aula.